isso é muito privilégio. Amém? Aplauda o nome do Senhor, Ele é digno. Aleluias! Cara, como é bom estar na presença desse Deus. É muito, muito bom adorar o meu Senhor. Sou apaixonado pelo meu Deus. Eu queria um pouquinho de retorno. Sou apaixonado pelo meu Deus. Eu tenho um prazer em adorar o meu Senhor. A minha alma, ela se satisfaz em adorar o meu Pai. Eu estava ali um pouco ali atrás analisando. Eu gosto às vezes de sair e ficar lá atrás, observando a igreja. E ainda eu percebo em muitas pessoas uma falta de compreensão no requisito adoração. Eu entendo que não sou eu quem trago a definição de qual é o procedimento de adoração. Mas, ao ler as Escrituras, ao ler as manifestações que houve de adoração por meio de Davi, nos salmos que ele relata, eu entendo que a adoração, ela traz consigo extravagância no sentido de explosão, de manifestação corporal, de manifestação de palavras, de ações e de atos. Então, quando você estiver no culto, não tenha medo de levantar suas mãos, de fechar seus olhos, de chorar diante de Deus, de pular diante da presença dEle, porque isso demonstra o quanto nós estamos sentindo e adorando o nosso Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja entendendo o princípio de adorar a Deus, não assistir apenas um culto, mas de fato entregar-se. Levante suas mãos sempre que você estiver no processo de adoração. Eu entendo, estou te orientando para você fazer isso no momento da adoração. No momento da adoração, quando nós levantamos nossas mãos, nós estamos declarando: Senhor, eu estou rendido diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, diante de tudo quem Tu és e diante de tudo que Tu tens feito por nós. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Abre a tua Bíblia comigo, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, eu quero ler com vocês a partir dos versículos a partir do versículo 18. Amém? Feche os teus olhos bem rapidinho aí. Sentadinho mesmo no teu lugar. Feche os teus olhos. Faz uma oração com Deus. Diga: Senhor, me faça compreender a Tua mensagem nessa noite. Pai, eu te oro nesse momento, te pedindo, Senhor, que como foi pregado domingo passado, que o Senhor traga um mover, um despertamento na nossa audição. Que nós tenhamos a capacidade de te ouvir, de entender o que o Senhor vai falar.
que essa mensagem ela nos gere despertamento, que ela nos faça revermos conceitos em nossas vidas e que nós venhamos melhorar diante de Ti. Essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos estão com Bíblia aqui? Levanta aí tua Bíblia, seja em smartphone ou seja em coisa. Todo mundo tá? Amém? Ó, eu não tenho problema em que você não traga uma Bíblia de papel. Mas no mínimo você tem que ter uma Bíblia no teu smartphone, no seu telefone. No mínimo. Tá certo? Porque por muito tempo, quando os crentes vêm para a igreja, eles traziam a Bíblia em papel. Alguns trazem ainda, né? Mas o mundo foi se informatizando. E hoje nós temos disponível Bíblia em aplicativos. Então, faça uso da Bíblia em aplicativo, isso é muito bom. Mas baixa, porque eu estava em um PG esses dias, eu disse, vamos abrir a Bíblia. A maioria não tinha nem sequer no aplicativo, não tinha no aplicativo uma Bíblia. Então, baixa a tua Bíblia, tem Bíblias offline. E mais que isso, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Começa lá tem plano diário aí, anual, semanal, para você ler a sua Bíblia. Porque se a geração que está nascendo agora não tiver o cuidado de ler a Bíblia, a gente vai se perder. Então não confie apenas em um pastor pregando. Tenha sua leitura. Acompanhe o texto. Tá certo? Nós hoje temos toda essa modernidade de termos os telões na igreja, mas você precisa ter a sua Bíblia para você fazer o seu devocional. Para você na sua casa fazer a sua leitura. Para você fazer as marcações que você precisa fazer. Então, eu quero que vocês tenham o hábito de ler. Tá certo? Hoje não, mas em outras ocasiões eu vou começar a perguntar, irmãos, o que vocês leram na semana aqui? Eu vou começar, Fernando, tu lês o quê? Catarina, tu lês o quê? Para eu, como pastor, saber se você de fato está lendo. Tá bom? Então vai se organizando aí, vai começando a fazer tua leitura, para quando o pastor Paulinho perguntar, você não ficar sem saber o que falar. Tá bom? Ler é essencial para a nossa construção, para o nosso crescimento. Eu sou muito adepto à tecnologia, mas se nós fizermos uso dela da forma correta, tá bom? Então, não trazer a Bíblia em papel, mas também não ter ela no digital, então fiquemos no prejuízo. Vamos voltar para a era do papel, então, para todo mundo carregar sua Bíblia debaixo do braço. Estou brincando com vocês, mas falando sério ao mesmo tempo. Baixa a tua Bíblia, vamos, de fato, fazer a leitura. Marcos capítulo 2, versículo 18, vai nos dizer: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será retirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perde tanto o vinho como os odres. Mas se põe vinho novo em odres novos. Jesus, ele era o maior comunicador que esse mundo já pôde ouvir. Jesus, ele se comunicava com sábios, com leigos,
com pessoas, com filósofos, mas também ele se comunicava com as pessoas mais simples, com os pescadores, com os camponeses. Jesus não tinha dificuldade em comunicar-se. Mas quando ele queria complicar, ele complicava como ninguém. Quando ele queria dificultar a compreensão do que ele estava falando, ninguém era melhor do que ele. Nesse texto aqui, algumas pessoas, e pelo que entendemos são os discípulos dos escribas, eles chegam para Jesus e fazem a seguinte pergunta: mestre, por que é que os discípulos dos fariseus, os discípulos de João, estão jejuando e os teus discípulos não estão jejuando? E Jesus ele vai dar uma resposta muito complicada para eles entenderem. Jesus vai dizer: olha, não se coloca pedaço de pano novo em roupa velha, porque o tecido novo vai romper mais ainda a roupa velha. Nem se coloca vinho novo em um odre velho, porque o vinho novo vai fermentar e o odre velho não vai suportar e vai estragar, vai romper-se. Aí perde-se tanto o vinho novo como o odre velho. Aí ele conclui dizendo o seguinte: mas se coloca vinho novo em odres novos. E mandou os discípulos embora. Eu acredito que aqueles que foram fazer a pergunta não souberam muito o que responder para quem enviou. Se alguém perguntasse o que Jesus falou, rapaz, Jesus falou sobre costura, falou sobre armazenamento de vinho, mas a gente não entendeu muito o que ele quis dizer, não. Mas Jesus quis falar algo para eles aí. Quando Jesus ele diz: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos, Jesus estava dizendo o seguinte: a maneira como vocês estão jejuando é errada. Vocês não estão jejuando da maneira certa. Vocês estão jejuando para atrair a atenção dos homens. Vocês não estão jejuando para atrair Deus. Vocês querem a admiração dos homens. Então, a maneira como vocês fazem é errada, é velha, é ultrapassado. A mentalidade de vocês está antiga com relação a esse princípio. Então os meus discípulos não vão jejuar igual vocês estão jejuando, porque eles vão passar fome, eles vão perder o tempo deles. Essa forma de jejuar, isso era Jesus respondendo. Essa forma de jejuar não atrai Deus. Então, Deus não vai pegar a graça nova dele e derramar sobre vocês, porque a mentalidade de vocês é velha. Vocês não estão preparados para receber o novo de Deus. Mas, quando vocês estiverem preparados, quando os meus discípulos estiverem preparados, aí sim, como odres novos, aí Deus trará o novo. Porque só pode receber o novo de Deus quem é novo também. Só pode receber o avivamento de Deus quem entendeu o que é de fato avivamento. Só pode receber de fato o vinho de Deus quem entendeu a razão para que serve esse vinho. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas vezes nós queremos muito de Deus. Muitas vezes nós queremos viver o extraordinário na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos desfrutar do avivamento de Deus, da presença de Deus, do mover de Deus, mas Deus não vem, Deus não responde, Deus não traz o seu avivamento, Deus não derrama o seu vinho novo. E por que, pastor? Porque a nossa mentalidade é velha. Porque o nosso pensamento acerca do como Deus age é antigo. Então ele não manda porque não tem como nós recebermos. Nós estamos despreparados.
Mas ao mesmo tempo ele ensina o princípio para se receber o novo de Deus. Para se receber o novo de Deus, precisa-se ter mudanças de mentalidade. Eu vejo nos dias atuais, no século qual vivemos, muitas pessoas querendo viver o novo. Muitas pessoas orando pelo novo. Muitas pessoas jejuando à procura do novo de Deus. Mas a pergunta é: Deus vai visitar? Deus vai trazer? Deus de fato vai atender às nossas expectativas? Deus ele só vai vir se realmente a nossa mentalidade estiver totalmente compatível com aquilo que Ele quer trazer. Se nós não tivermos a capacidade de compreendermos o que Ele quer fazer, Ele não irá fazer. Porque Deus, Ele não traz o seu mover sobre pessoas despreparadas. Porque Deus, Ele não traz o derramado do seu Espírito sobre pessoas que não vão entender, que não vão saber usar, que não vão saber fluir naquilo que Deus de fato quer fazer. Para você entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes eu vejo algumas pessoas orando: Senhor, usa a minha vida. Pai, eu quero de fato ser um instrumento em tuas mãos. Aí Deus olha do alto e faz: não, meu filho, eu não vou te usar. E a gente não entende o porquê, mas eu quero ser bênção para o Senhor. Aí Deus diz: não, mas eu não vou te usar. Eu não vou trazer o meu novo sobre sua vida. Por quê? Porque você ainda não entendeu. A sua mentalidade é antiga. A maneira como você está me buscando é velha. Você me busca para você aparecer. Você me busca para que você receba glórias. Então, com essa mentalidade, eu não trago o meu novo sobre tua vida. Vocês estão comigo? Amém? Qual é o princípio, então? É eu entender para que serve o novo de Deus. É eu entender para que serve, de fato, o derramar do Espírito Santo. É eu entender para que serve, de fato, o avivamento de Deus. Porque se eu não entender isso, eu estarei totalmente perdendo o meu tempo. Se não houver mudança de mentalidade, não haverá mudança, não haverá derramamento do Espírito Santo. Não haverá uma visitação de Deus. Pastor, mas em quais aspectos tem que ter mudança de mentalidade? Primeira, religiosa. O problema aqui era que a mentalidade religiosa desse povo era antiga. A mentalidade religiosa desse povo aqui era ultrapassada. Não estava compatível com o que Deus queria fazer. Então, para que realmente Deus trouxesse um avivamento, um mover, tinha que ter uma mudança de mentalidade no aspecto religioso. A maneira como eles enxergavam a religião tinha que mudar. A maneira como eles enxergavam a vida com Deus tinha que mudar. Por quê, pastor? Porque às vezes, nós fazemos as coisas certas com as motivações erradas. Às vezes nós estamos fazendo tudo que aparentemente parece estar certo, mas está errado. E eu já dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, pastor, como é que eu posso fazer a coisa certa e mesmo assim está errado? Só para você entender, eu vou ilustrar. Imagina alguém que chega na igreja e ela começa a orar. Aí quem passa diz: rapaz, fulano está orando muito. Fulano ora mesmo. Só que no fundo, a pessoa não está orando porque ela quer Deus. Ela está orando porque ela quer que o pastor veja que ela está orando. Ela está orando para que os outros digam: rapaz, fulano é espiritual. Aí doido, cara, ó, show. Vocês estão comigo? Então observe que essa pessoa está fazendo algo certo, mas com a motivação errada. Era justamente o que eles estavam fazendo. Jejuar é ruim ou é bom? Respondam. É bom, irmã. Jejuar é bom. No aspecto de buscar Deus. Passar fome é ruim, eu sei disso. Mas no aspecto de buscar Deus é bom. Mas ele estava fazendo a coisa boa com as motivações erradas.
Então Deus não ia visitar eles porque a mentalidade era errada. Então Deus queria dizer, vocês primeiro têm que mudar a mentalidade de vocês para que eu visite vocês. Vocês precisam mudar o comportamento de vocês para que de fato eu derrame o meu novo sobre vocês. Então, a nossa mentalidade religiosa ela tem que ser mudada para a gente de fato viver o que Deus quer trazer sobre essa nação, sobre esse povo. Porque a nossa mentalidade religiosa, ela ainda é arcaica, ultrapassada. A nossa mentalidade religiosa ela é mais julgadora do que de fato acolhedora. Nós herdamos de outras igrejas uma mentalidade, infelizmente, contaminada. Nós somos filhos de igrejas que nos ensinaram a julgar, a apontar, a não acolher, mas a julgar o outro pelo que ele está vestindo, pela cor do cabelo dele ou dela, pela forma que ele anda. Isso é nossas raízes. Então nós precisamos hoje entendermos o seguinte: se eu continuar olhando para o meu irmão com um olhar de superioridade, eu jamais irei receber o novo de Deus. Se nós como igreja ainda nutrirmos o nosso íntimo a ideia de que somos melhores do que os outros, porque os outros não têm telão, porque os outros não têm essa estrutura de luzes que nós temos, então nós somos melhores porque nós estamos mais evoluídos, porque nós estamos na frente, porque nós somos uma galera mais desenrolada. Se esse pensamento predominar, pairar em mim, eu continuo com a minha velha religiosidade, com a minha velha mentalidade religiosa. Porque existem dois extremos de religiosidade. Quais são eles, pastor? Primeiro, o extremo daqueles que dizem: luzes não é de Deus, parede preta não é de Deus, isso é de Satanás. Isso é um extremo religioso. E qual é o segundo extremo religioso? É o dos modernos, que agora por entenderem algo diferente, dizem: quem está ultrapassado não pode viver algo de Deus. Quem não tem telão na igreja, quem não tem luzes na igreja, não pertence a Deus. Porque a questão da religiosidade, ela não está na estética e nem tampouco no vestir. A religiosidade, ela está dentro do coração, arraigada dentro do coração. A religião, ela nos leva, ela nos ensina, ela nos empolga, ela nos incentiva a sermos melhor do que o outro. Veja comigo capítulo 2, verso 15 e 16. Veja o que é uma mentalidade religiosa velha. Versículo 15 vai dizer o seguinte: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava junto com ele e com os seus discípulos muitos, repita, publicanos, pecadores. Novamente, publicanos, pecadores. Porque estes eram muitos, e também os, repita, os, quem seguia Jesus? Publicanos e pecadores. Pastor, mas Jesus tinha problema com os pecadores? Problema nenhum. Problema nenhum. Mas os religiosos tinham. Veja o versículo 16 agora. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntava aos seus discípulos, aos discípulos dele, porque ele come e bebe com os pecadores e publicanos. Veja o que é uma mentalidade velha, ultrapassada. A mentalidade religiosa, ela é tendenciosa a nos acharmos melhor do que os outros. Esses escribas e fariseus, eles eram os religiosos da época. Eles eram considerados protetores da lei, os pregadores do evangelho, a nata da religião, o melhor que se tinha. Mas a mentalidade deles era velha, ultrapassada. Por quê? Porque no pensamento deles, eles eram melhor do que os demais.
No pensamento desses religiosos, Jesus não poderia andar com pecadores. Jesus não poderia comer com publicanos, afinal de contas ele é santo. Como é que Jesus é santo e anda com pecadores? Como é que Jesus é santo, mas comunga com publicanos, cobradores de impostos? E essa é a mentalidade de muitos hoje. E não é só daqueles que estão lá em outras igrejas, não. É muitos daqui do Galpão também. Porque muitas vezes nós olhamos para os outros com um olhar de superioridade. Nós achamos que somos melhores do que os demais. E isso, infelizmente, são requisitos de uma velha mentalidade corrompida pela religião, que faz eu olhar para o outro com o olhar de sou melhor, porque eu tenho mais crente, mais tempo de igreja. Sou melhor porque nunca fiz o que ele fez, porque nunca me desviei do evangelho. Sou crente há 30 anos. Infelizmente, se nós não mudarmos essa mentalidade velha, religiosa, o novo de Deus não virá sobre nossas vidas. Um dia desse alguém ligou para mim, alguém mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, o galpão tem muitos pecadores. O galpão tem homossexuais, tem lésbica, pastor. O galpão tem meninos que têm relação sexual antes do tempo, pastor. Não dá para mim aquele local. E eu respondi a essa pessoa dizendo: meu irmão, você está certo, lá não dá para você. Porque o patamar de santidade que você está acima. Porque realmente no galpão tem tudo isso. E se eu fosse lhe dizer o que eu sei, tem mais do que isso, viu? O galpão tem todo tipo de pecado. Porque nós entendemos que somos pecadores. Mas sabe qual é a diferença deles para você, meu irmão? É que mesmo eles tendo todos esses seus defeitos e pecados, eles reconhecem seus pecados e lutam contra eles. Diferentemente de você, que não percebe que é pior do que eles. O problema do religioso é que ele sempre vai se considerar, deixa lá no texto, ele sempre vai se considerar melhor do que os outros. Ele sempre vai olhar com um olhar de superioridade. Jesus não pode comer com pecadores, não pode se assentar na roda dos publicanos. Mas o texto vai dizer que ele seguia Jesus, e Jesus não tinha problema nenhum. Sabe por quê? E essa resposta de Jesus, ela é uma resposta que deve nos levar a pensar. Você que se considera melhor do que o outro, você que diz: eu não vou naquela igreja porque aquela igreja tem muitos pecadores, você corre um grande risco. E que risco é esse, pastor? Versículo 17, coloca aí por favor. Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Qual é a gravidade desse versículo? A gravidade desse versículo é que todo aquele que se considera justo aos seus próprios olhos, não terá Jesus como seu advogado. Todo aquele que olha com olhar de superioridade para o seu próximo, dizendo eu não sou igual a eles, não terá Jesus como seu advogado. Mas todo aquele, independentemente dos seus erros, reconhecer Jesus como seu Senhor, terá Jesus como seu advogado. Ele disse: eu não vim para aqueles que se consideram sã. Eu não vim para os perfeitos, eu vim para os pecadores. Em outras palavras, eu vim para os homossexuais, eu vim para os drogados, eu vim para os viciados, eu vim para os adúlteros, eu vim para os prostitutos, para os fornicadores, para os mentirosos. Eu vim para todos aqueles que são pecadores. Até para você que acha que não tem pecado, Jesus veio para você. O novo de Deus não pode vir sobre uma igreja que não compreende que nós não somos melhores do que ninguém. A minha estadia como pastor do Galpão tem me ensinado muito. Tem me ensinado
Porque nós não estamos em pé de igualdade de apontarmos o dedo para ninguém. Quando você vê um cristão apontando o pecado do outro, é porque ele, infelizmente, não percebeu quão miserável pecador ele é. Sempre que um cristão aponta o dedo para o outro, é porque ele não compreendeu. Ele está no grau daqueles dos incomparáveis, dos que não têm pecado, daqueles que estão acima da média. E não se espante, o inferno vai estar cheio dos que estão acima da média. Só vai para o inferno justamente esses, que aos seus próprios olhos consideram-se justos, que aos seus próprios olhos acham-se melhor do que os demais. Então, Jesus disse: olha, a mentalidade de vocês é velha, como vocês enxergam a minha graça é ultrapassado, vocês não têm capacidade de receber o que eu tenho para trazer, se não houver mudança na mentalidade de vocês. Então precisa-se ter mudança no aspecto religioso. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui a você: como você se considera? Um religioso ou não? Como sabemos se somos religiosos? É só você parar um pouquinho e perceber no decorrer dessa semana quantas vezes você apontou o dedo para alguém? Quantas vezes você fez críticas ao outro por conta do erro que o outro cometeu? Pastor, não deve fazer crítica não. Deixa eu falar uma coisa. O verdadeiro cristão, ele se sensibiliza com o pecado do outro. Em qual sentido, pastor? Entenda o que eu estou falando, para não deturpar a minha palavra. Não é ser coparticipante de pecado de ninguém. Não é ser coparticipante. Eu entendo que se eu, como pastor, você como irmão de alguém, sabe que alguém está pecando, oriente essa pessoa. Se ele não deixar o pecado, você como membro dessa igreja me procura: pastor, eu queria lhe falar que o irmão fulano está pecando. Isso é denunciar o pecado. Porém, entenda, mesmo eu denunciando o pecado, eu tenho que amar o pecador. Como assim, pastor? Mesmo eu denunciando o pecado, eu tenho que amar a pessoa que está pecando. Eu não posso desejar que ela vá para o inferno porque ela está pecando. A minha atitude de denunciar o pecado é para resgatar, não é para condenar. O problema do religioso é que quando ele sabe que alguém cometeu adultério, ele aponta para condenar. Deve ir para o inferno, de cabeça para dentro. O problema do religioso é que quando ele sabe que um jovem cometeu um ato sexual antes do casamento, ele aponta para condenar. Tem que excomungar. Tem que tirar do meio da sociedade ou da comunidade. E não é assim que deve ser feito. Eu tenho dito a vocês sempre: a gente aplica disciplina, e disciplina é para indisciplinado. Disciplina é para a pessoa que você chama ela, corrige ela, e ela não aceita a correção. Aí Paulo vai dizer que essa pessoa ela deve ser cortada do meio da igreja. Ela deve ser tirada, porque é um indisciplinado, é insubordinado. Mas qualquer pessoa que errou, qualquer que seja o erro que ela cometeu, essa pessoa, ela deve sim ser tratada, e tratada com amor. Não com um julgamento de condenação, mas com um ar de amor. No sentido de dizer: meu irmão, não concordamos com o teu pecado, mas te amamos. E nós estamos prontos a te ajudarmos a você vencer as dificuldades da tua vida. Eu recebo constantemente pessoas que chegam diante de mim e dizem: pastor, eu quero viver uma vida melhor, mas eu tenho problema nessa área. Eu tenho problema nesse vício. E a minha atitude como pastor não é dizer: você não serve para ser da igreja de Cristo. A minha atitude como pastor é dizer: irmão, não te conforma com esse pecado, e nós iremos juntos vencer esse pecado. Nós iremos orar, nós iremos aconselhar, e você vai conseguir viver algo melhor diante de Deus. Esse é o procedimento de um pastor e de toda a igreja. Nós devemos olhar para os que falharam, não com olhar de rejeição,
não se considerando melhor no aspecto de e Jesus come com pecadores. Nós temos que de fato abraçar os que estão caídos. Dizer, meu irmão, você falhou, mas você não deixou de ser nosso irmão. Você errou, mas você não deixou de ser nosso irmão. Levanta-te, vamos lutar, vamos batalhar, vamos estar junto. Porque quando nós nos comportamos como família, como igreja. Eu estou lendo um livro que Eline me indicou, que tem como tema o lugar mais seguro da terra. E ele vai falar algo interessante. Ele vai dizer que o lugar mais seguro da terra é a igreja, é a comunidade. A comunidade que, quando ela exerce de fato o seu papel terapêutico, ela sara qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a doença espiritual ou emocional. Porque se o outro chegar aqui dentro fraco, mas nós como igreja abraçarmos a ele e ao mesmo tempo orientá-lo, aconselhar esta pessoa, meu irmão, deixa esse erro, deixa esse pecado, Deus tem algo melhor para a tua vida. Essa pessoa vai se sentir amada e não rejeitada, e essa pessoa vai superar as suas adversidades, as suas fraquezas. Mas como é que o religioso ele age? Teve uma menina que voltou para cá para o galpão, e ela me dizendo, pastor, eu transei com meu namorado, mantive relações sexuais antes do casamento, mas procuramos o pastor daquela igreja para contar para ele. Nos casamos, mas mesmo nos casando, o grupo que nós estávamos inseridos nos repudiou, nos tratou com total indiferença. Parecia que eu tinha adquirido lepra. Porque infelizmente isso tem sido o comportamento de muitas pessoas. Quando o outro erra, trata com indiferença. Não, meu irmão. Se o outro errar, ele precisa do nosso apoio. Se o outro errar, ele precisa de ser acolhido pela igreja. Se o outro errar, ele precisa estar lá e dizer, meu irmão, levanta-te, coloca-te em pé, meu irmão. Eu sei que você falhou, cara, mas Deus tem algo melhor para a tua vida. Deus vai sarar as tuas feridas. Deus vai perdoar os teus pecados. Vamos embora, levanta, cabeça erguida. Agora, se alguém erra e essa igreja vira as costas para ele, qual é a possibilidade dessa pessoa permanecer viva, irmão? Não tem. Então não tem como nós vivermos o novo de Deus se não houver uma mudança nesse aspecto religioso. A nossa tem que ter uma mudança de mentalidade e no aspecto religioso. A maneira como eu enxergo o agir de Deus tem que ser totalmente compreensível, de acordo com a sua palavra. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Problema seu. O nosso método é olhar para as Escrituras. Um dia eu estava falando com alguém que tinha... Eu recebi um casal que veio de outra igreja. E esse casal que veio de outra igreja, eles tinham cometido lá na outra igreja, tinha tido relação sexual, 2 jovens. Aí o pastor na outra igreja botou eles em disciplina. E disse, vocês só voltam à comunhão com a igreja no dia que casar. Aí os jovens me procuraram. Eu disse, olha meu irmão, eu trato essa questão diferente aqui. O fato de vocês terem cometido um erro não quer dizer que vocês devem estar errando constantemente. Então, vocês erraram, estão arrependidos, estamos, pastor. Vamos agora trabalhar para não errar mais? Vamos ter gabinete, vamos aqui ter orientações. Amém, amém. Começamos a desenvolver um processo de gabinete com esses meninos. E procurei aquele pastor. Eu disse, pastor, eu queria lhe dizer que os meninos que vieram da sua igreja, o casal, eu estou recebendo eles. E na minha igreja eu trato essa questão diferente. Quando alguém confessa e deixa, eu uso misericórdia. Porque é assim que a Bíblia diz. Se alguém pecar e se arrepender, o pastor deve usar misericórdia. Então, eles me procuraram, confessaram o seu pecado, estão dispostos a não cometerem mais. Então, eu estou recebendo, estou devolvendo eles à comunhão da igreja. Eu fiz isso como pastor. E aquele pastor disse, eu não concordo. Porque você acha que eles não vão cair? Eu disse, pastor, eu não posso disciplinar ninguém por antecedência. Se eles vão cair, aí já é outra situação. Mas a confissão deles hoje é válida enquanto eles não caírem. É como se ele me dissesse, o método que Deus criou não está legal.
eu não concordo com ele. Mas por que muitas vezes pastores, líderes, igrejas agem dessa forma? Porque muitas vezes nós achamos que o método bíblico não é o suficiente para tratarmos a igreja. Às vezes nós queremos agir pelo nosso olhar, pelo que nós julgamos ser correto. Então, se não houver mudança no aspecto religioso, o novo de Deus não vai vir. Quando Jesus disse, olha, o vinho não vai vir porque vocês são mentalidade velha, corrompida. Então, no mínimo em dois aspectos tem que ter mudança. Primeiro, no aspecto religioso. Segundo, no aspecto sociológico. Como assim, pastor? Se eu não entender que eu estou no século 21, se eu não entender que houve mudanças nesses 21 séculos que se passaram, se eu quiser olhar para a Bíblia e julgar, a interpretar ela sem fazer uma leitura na cultura e na sociologia, nos aspectos sociológicos, eu corro um grande risco de, infelizmente, não viver o que Deus quer trazer hoje. Como assim, pastor? Princípios não se mudam. A Bíblia, nos seus aspectos de princípios e mandamentos, é imutável. Porém, cultura, costumes e tradição se muda. Então, a cultura de hoje não é igual à cultura do primeiro século, sim ou não? Não tem como eu querer que o culto do século 21 seja igual ao culto do século I. Porque o culto do século I, deixa eu te falar como era ele. Primeiro, não tinha teclado. Segundo, não tinha bateria. Terceiro, não tinha guitarra, nem tampouco microfone. Outro detalhe, também não tinha luzes. O culto da igreja primitiva era dentro de cavernas ou em casas à luz de vela. Então, se é para ser conservador, vamos tirar as luzes, colocar candeeiro, tirar isso aqui e eu vou pregar. Eu preciso entender que cultura, tradição e costume se muda. O mundo, ele muda a cada 10 anos. E o pastor que não acompanhar essas mudanças, ele infelizmente vai ficar falando sozinho. Eu vi esses dias um vídeo que falava o seguinte: você é pastor, sua igreja vai fechar. Quer saber o porquê? Arrasta para cima. E eu, sou pastor, fiquei curioso, arrastei para cima. Por que minha igreja vai fechar? E aquele cara falava as verdades, ele dizia, as igrejas atuais não conseguem falar com o público atual. Daqui a 10 anos, os pastores de hoje não irão conseguir se comunicar com os nossos filhos. E eu concordo plenamente com eles. Porque, irmãos, observa as grandes igrejas. Eu estava em João Pessoa falando com Daniel, e ele me falando de uma grande igreja que há 30 anos atrás era a maior referência em João Pessoa. Essa igreja não tem um jovem na igreja mais. Sabe por quê? Porque na igreja não pode ter bateria. Porque na igreja lá não pode ter luzes. Porque na igreja lá não pode ter um teclado, tem que ser um órgão. Aí eu te pergunto, o que é que minha filha vai fazer numa igreja dessa? O que é que a tua filha, o teu filho, o que é que esses jovens vão fazer numa igreja dessa? Não vai fazer nada lá, cara. Ele vai dizer, esse culto para a vovó era muito bom, mas para mim, essa linguagem não me interessa. Então, se um pastor, se uma igreja, ela não entender que precisa ter mudanças nos aspectos sociológicos, ela vai ficar falando sozinho. Então, o que é que eu quero dizer para vocês, pastor? Qual é o problema com luz, como nós tivemos um problema semana passada aqui com o irmão que não entendeu as luzes. O irmão, ele me procurou depois, viu, igreja? Me procurou depois, pedindo perdão a minha Jefferson, dizendo que não entendeu as vozes que estavam na cabeça dele. Mas tem muitas pessoas hoje que infelizmente não entendem. Mas pastor, por que luzes? Porque é bonito, irmão. Não passa disso. Pastor, porque um palco, porque um aquário desse aqui, é para o som sair para fora. Tudo isso é estética. Essas luzes aqui, ó, tudo isso é estética. Isso não influencia na fé de ninguém. O que influencia na tua fé é o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando influencia na tua fé. Então, julgue se a igreja é bíblica não é pela luz que ela tem. Não é pela cor da parede dela. Julgue se a igreja é bíblica pelo que o pastor prega.
Paulo vai dizer que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Feche seus olhos para nós fazermos um experimento agora aqui, científico. Todo mundo fecha os olhos, todo mundo, sem exceção, todo mundo fecha os olhos. 2. Abra os seus olhos agora. Enquanto você estava com os seus olhos fechados, qual foi o número que eu disse? Repita. Aí vocês ouviram? Sabe por que vocês ouviram? Porque é pelo ouvido que entra, não é pelo olhar. O que eu quero dizer com isso? Não importa se a igreja está com a luz acesa ou apagada, se tem telão ou não, se tem luzes ou não, isso não vai interferir em nada na fé de vocês. O que vai interferir na fé de vocês é justamente o que é pregado, o que é dito, se as escrituras ela é narrada como de fato ela foi escrita. O evangelho pregado, ele modifica a vida das pessoas. Então, se eu não compreender que houve mudanças nos aspectos de litúrgico, se eu não entender que houve mudanças nos aspectos de costumes e tradições, eu infelizmente vou ser uma igreja que vou ficar falando sozinho e não vou receber o novo de Deus, porque a minha mentalidade é velha e ultrapassada. Não é apta para entender, compreender o que Deus está fazendo no século qual vivemos. Já pensou Pedro, no primeiro século? Já pensou alguém chegar para Paulo e dizer: Paulo, daqui a 2000 anos, a gente vai orar, tu vai ressuscitar, e tu vai pregar num evento por nome de Descende. Esse evento é num estádio de futebol, muitas luzes, um palco gigantesco, um som, meu irmão, que é o tempo de arrancar o coração do cara. Quando grava, vai bu, bu, bu. Qual seria a reação de um Pedro, de um Paulo? Ele dizer: não, meu irmão, que loucura é essa? Se a gente ressuscitasse ele hoje, ele não ia entender. Sabe por quê? Porque ele não viveu as mudanças que o mundo sofreu no decorrer dos séculos. Então eu preciso entender que o mundo mudou. Os seus aspectos sociológicos mudou. A sociedade mudou, as pessoas mudaram. O que não pode mudar é a palavra de Deus, é os princípios empregados. Eu repito novamente, não se muda princípios, mas se muda métodos, se muda a liturgia do culto. Não se muda os princípios ou os elementos do culto. Quais são os elementos do culto, pastor? Oração, louvor e palavra. São os elementos do culto: oração, louvor e palavra. Isso não se muda. Mas se a igreja tem luz, tem fumaça, se tem um belo data show, cara, isso muda. E se eu não acompanhar essas mudanças, infelizmente eu não vou conseguir falar para ninguém. Eu participei de um evento que é o PDP, Pastor Discipulando Pastores. E quem estava ali falando eram as maiores autoridades que nós temos no Brasil hoje. E Josué Gonçalves falou um dado interessante. Ele disse: recentemente foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e foi comprovado que as igrejas que mais crescem são as igrejas de pastores novos. Por quê? Porque esses pastores mais novos, eles entenderam, sociologicamente falando, que a sociedade muda, e que se nós não acompanharmos essas mudanças em ambientes, em estruturas, nós não iremos conseguir falar para o mundo. Então os pastores mais velhos, as igrejas mais antigas, que não estão se modernizando nesses aspectos, infelizmente não estão conseguindo acompanhar as mudanças do mundo. Na pandemia, as igrejas mais antigas fecharam. As mais novas voltaram com mais força. Por quê? Porque as mais novas sabem usar o quê? Rede social. Porque as lives eram feitas. Porque o povo começou a interagir. Eu lembro que quando nós abrimos os cultos, não dava para quem queria, irmão. O povo queria vir para o culto. Mas as igrejas mais antigas não conseguiram ter esse resultado. Aqui em Santa Cruz, igrejas fecharam. Não conseguiram avançar. Por quê? Porque infelizmente não se adaptaram às mudanças sociológicas ou sociocultural.
mudou o mundo, a cultura, mas eles não acompanharam. Então, o novo de Deus não pode vir sobre uma igreja que não entendeu que o mundo muda, que a sua mentalidade é velha, ultrapassada. E eu tenho orado, eu tenho profetizado que nós iremos sim alcançar nações. Essa mesma pessoa que me fez crítica acerca das luzes, um dia desses disse: pastor, eu não concordo com essa ideia de ir para outro país, não concordo com essa ideia de ter 3 cultos no domingo. Meu irmão, você procura a igreja que você congregue, que você concorde com o que vai ser dito lá. Porque a minha visão de reino é expandir o reino. A minha visão de reino, de fato, é a gente se multiplicar como uma igreja sadia, como uma igreja que entendeu o princípio do evangelho e que quer levar outras pessoas a viverem o evangelho simples e puro. Sabe qual é o meu desejo como pastor? É ser pastor de uma igreja, que nós devemos nos tornarmos uma igreja modelo para as nações, que nós não venhamos ter olhar de julgamento com ninguém, que a gente venha de fato abraçar o que está caído. Irmãos, sabe quantos membros eu perdi nessa política? Eu estava participando nessa mentoria que nós fomos. Teve um pastor lá que falou o seguinte, eu disse: olha, eu perdi muita gente na minha igreja. Sabe quantos membros eu perdi aqui? Nenhum, por conta de política. Sabe por quê? Porque eu resolvi não me posicionar acerca de candidato A ou B. Por quê, pastor? Porque a minha maior bandeira é o cristianismo. Eu quero passar a política e eu pregar para quem é de esquerda, e ele me ouvir sem nenhum ressentimento. Eu quero passar a política e eu pregar para quem é de direita, e ele me ouvir sem nenhum ressentimento. Mas tem muitos pastores que depois da política não vai conseguir falar nem para A nem para B, porque a sua postura se tornou agressiva e muitas vezes idólatra. Eu tenho um candidato que eu vou votar nele, mas não concordo com a postura que algumas igrejas estão tomando, colocando algumas bandeiras acima da bandeira do cristianismo. E a nossa maior bandeira é o cristianismo. Eu tenho que ter todas as portas abertas para falar de Jesus, seja para quem é de esquerda, quem é de direita, quem vota em Lula, quem vota em Bolsonaro. A minha missão dada por Deus é: prego o evangelho para quem vota em Lula e para quem vota em Bolsonaro também. Prego o evangelho. E eu, como ministro, não posso fechar a porta para falar do evangelho. Então esse foi o meu posicionamento. E não só eu, outros pastores assim também se posicionaram. E eu chego ao final dizendo: cara, eu me orgulho de não ter perdido um membro sequer por essa questão. Porque, infelizmente, hoje, há uma intolerância muito grande. Há uma intolerância no sentido de respeitar em quem o outro vota. Se o fulano votar em fulano, já não é mais meu amigo. E eu não sou tolo, estou observando e estou percebendo o quanto, de fato, há essa inflamação dos dois lados. Então precisamos estar, de fato, entendendo, se nós não tivermos a nossa mentalidade transformada, mudada, nós não iremos receber o novo de Deus. Para o novo de Deus vir, precisa-se ter mudança de mentalidade. Precisa-se também ter mudança de comportamento, para encerrarmos. Para o novo de Deus vir, para o avivamento vir, para o despertamento vir, nós precisamos ter mudanças de mentalidade e mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento, nós não iremos viver o sobrenatural. Nós não iremos ser a igreja que vai alcançar o mundo. Nós não iremos alcançar o nosso contexto se nós não mudarmos os nossos comportamentos. Quais comportamentos, pastor? Se eu perguntasse aqui quantos querem viver algo novo, eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Sim ou não? Levantaria, não é isso? Mas deixa eu te perguntar. Você tem orado todo dia? Porque para ser usado por Deus lá fora, tem que ter intimidade com Deus. Segundo, você tem lido a Bíblia? Porque para falar de Jesus tem que conhecer de Jesus. Terceiro, você tem hábito de ler? Porque se você não ora, você não lê a Bíblia, você não lê boa literatura, desculpe lhe dizer, você não vai ser a pessoa que Deus vai usar nesse tempo. Se você não
sair da tua zona de conforto, se você não mudar o teu comportamento, se você é aquele crente que vem para o culto no domingo, mas não participa em nada da tua igreja, você tem que mudar o teu comportamento. Se você é aquela pessoa que diz, eu quero ser usado por Deus, mas não participa de nada, a igreja faz ações sociais, você não participa, a igreja se movimenta em outra cidade, mas você não participa, você diz, eu quero o novo de Deus, mas você não se movimenta, você é parado, paralisado, paralítico, sentado em uma cadeira, domingo após domingo, não faz nada. Qual é a probabilidade de Deus te usar, meu irmão? 0. Então, para nós, de fato, sermos usados por Deus, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Tem que ter mudança de comportamento. Eu tenho que parar e dizer, pastor, eu preciso me mover. Eu preciso me mexer. Para que realmente eu seja esse odre novo, para receber a graça nova de Deus. Eu achei espetacular, porque depois da conferência, o menino foi no meu escritório, e disse, pastor, eu queria orar, eu queria falar com o senhor. Na sexta-feira ele veio aqui na frente, esse menino, chorando muito, ouviu a mensagem de Deus, ele disse, pastor, Deus falou muito comigo naquela conferência. Mas quando eu fui para casa, Deus continuou falando. Ele disse, na mesma noite eu tive um sonho. E no sonho o Senhor chegava para mim e dizia, vamos trabalhar? E eu dizia, não pastor, eu estou muito ocupado, estou trabalhando muito. Aí ele entrava no carro dele e ele saía. E ele sofreu um acidente nesse carro dele. E no carro dele ele disse que ele ficava paralisado, olhando para o alto. Eu disse, pastor, eu entendi que Deus estava falando comigo. E eu resolvi reservar tempo na minha semana para me dedicar ao reino. Me coloco para fazer alguma coisa, pastor? Isso é um despertar. Isso é mudança de comportamento. Isso é você sair de uma zona de paralisia e começar a se mover. Eu vejo algumas pessoas aqui no galpão muito boas, cara, mas paralisadas. Pessoas que quando a gente diz, quem quer viver algo novo, levanta a mão, mas que não fazem nada para mudar essa circunstância, não fazem nada para mudar esse estado da vida qual se encontra. Eu gosto muito da expressão do filho pródigo, quando ele caindo em si, o texto é enfático, categórico, quando diz, e ele caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu que sou filho, estou morrendo de fome. Eu gosto mais ainda da segunda parte, quando ele diz, levantar-me-ei hoje, não é amanhã, não é a próxima semana, levantar-me-ei hoje, vou ter com meu pai, e vou dizer, pai, eu estou disposto a voltar, eu estou disposto a me mover, eu estou disposto a viver o novo que o Senhor tem para a minha vida. Então, não adianta você querer viver o novo, se você não estiver disposto a ser o odre novo. Não adianta você vir para o culto e louvar e cantar, mas infelizmente não tem mudança de comportamento, não tem mudança de atitude, não se mover, não deixar para trás velhos hábitos, velhos costumes, não adianta. Você vai viver domingo após domingo, chorando, mas não vai passar disso. Você vai ver os outros que chegaram depois de você, sendo usado por Deus, e você na sua mesma mediocridade da vida, porque não sai, se conformou a ser uma parasita no reino, que não se move para nada. E o meu desejo, minha oração e o meu convite para você é, meu irmão, em nome de Jesus, saia desse culto hoje dizendo, eu vou ser um odre novo na presença de Deus. Eu quero de fato receber o que Deus tem para a minha vida, porque eu vou repetir, você entrou aqui como odre velho, e odre velho não recebe o novo de Deus.
Mas se no seu coração você disser, cara, eu quero ser um odre novo, e se apresentar diante de Deus, dizer, Pai, eu quero me mover, eu quero me mexer, eu quero mudar o meu intelecto, eu quero enxergar coisas novas, eu quero viver o novo que tu tens, você vai provar. Porque eu tenho dito várias vezes aqui, não há crise, há crise de água, mas não existe crise de graça de Deus. Há muito vinho novo para ser derramado. Há muita graça que Deus deseja trazer sobre nossas vidas. Mas cabe a mim e cabe a você como odre dizer, Pai, até hoje eu estava me comportando como um velho odre, um odre velho, que não mudava a mentalidade, que não mudava os comportamentos, mas a partir de hoje eu vou mudar, eu vou me levantar. A partir de hoje eu quero ser esse odre que o Senhor vai trazer coisas novas sobre minha vida. Porque, mano, Deus deseja nos usar. Deus deseja usar a minha vida e usar a tua vida de uma forma sobrenatural. Mas só cabe a você. A decisão é totalmente sua. Se você vai querer de fato se disponibilizar, se você vai procurar a Deus e vai dizer, Pai, eu vou doar o meu tempo para me dedicar no teu reino. Tem uma galera aqui no galpão que se doa. E eu sei que é penoso para alguns. Tem uma galera que trabalha aqui, que tem uma semana corrida. Por exemplo, a galera que faz a sopa no domingo, no sábado. A galera passa a semana trabalhando. Aí quando é no sábado, eles vão lá para uma base missionária, passar uma tarde fazendo sopa para servir alguém. Nós temos professores que passam a semana dando aula na escola pública, desejando chegar ao sábado, para quê? Para descansar. Aí no sábado tem que ir lá para uma base missionária, dar aula para crianças. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles entenderam. Porque eles disseram, Pai, se eu não mudar comportamento e atitude, eu nunca vou receber nada novo. Essas pessoas entenderam que elas precisam ser odres novos na presença de Deus. E a minha oração é que Deus nos levante toda essa igreja como odres novos. Eu não quero ser pastor de odre velho, não. Eu quero ser pastor de uma igreja que se disponibiliza. Nós temos aqui nossa irmã Helena, que tira seu tempo, vai lá para a base, depois de uma semana de trabalho, cortando cabelo, mas ela pega o tempo dela, vai para a base de domingo e prepara meninas, e vai lá, corta o cabelo da galera, porque ela bateu no peito e disse, eu não quero ser um odre velho, eu quero receber o odre novo, o vinho novo.